Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Palmas para o Rei Jesus! Maravilha! Deixa eu tirar esse negócio da frente que me atrapalha. Levanta as mãos, vamos orar. Diga comigo assim: Senhor Jesus, tua palavra é viva, poderosa e eficaz. E se estiver escrito, eu creio que a tua palavra não voltará para o Senhor vazia. Eu creio que o Espírito Santo, que habita em mim, me dará o perfeito entendimento. Crie, por isso falei. Amém? Pode aplaudir ao Rei Jesus. Abba, Pai, glória a Deus. Pode se assentar, abençoados do Senhor. Fala para o seu irmão, você é um abençoado de Deus. Olha, hoje eu tenho pressa porque o horário já está meio avançado e eu preciso ganhar tempo. Ô Jaque, sobre o que nós vamos falar hoje? Qual o tema, Jaque? Vamos direto no assunto. Qual o tema, Jaque? Jaque... A Jaque não veio hoje, cadê? Ah, ela está aqui. Tímidos na fé? Tímidos na fé? Obrigado. Tímidos na fé? Vamos ver o que Paulo disse para Timóteo? Vem comigo aqui. Abre lá em Timóteo. Glória a Deus por todos que estão ao vivo online pelo YouTube e Facebook. Glória a Deus por cada um que está aqui ao vivo em Santo André. Vamos ver o que Paulo disse para Timóteo. O que Paulo disse para Timóteo? Segundo Timóteo, capítulo 1. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Segundo Timóteo 1, verso 7. Paulo disse: porque Deus não nos deu, sublinha na sua Bíblia aí, ó, não nos deu. Deus nos deu muita coisa, nos deu a salvação, nos deu o Espírito Santo, nos deu a justificação em Cristo, nos deu a santificação. Mas isso aqui Deus não deu, e se Ele não deu, eu não tenho, porque Ele não deu. Segundo Timóteo 1,7, Deus não nos deu o espírito de timidez. Deus não me deu. Vamos fazer uma confissão de fé? Diga, está escrito que Deus não me deu espírito de timidez. É aí que entra a fortaleza, fica caracterizada a fortaleza na mente da pessoa. Quando Deus está escrito que não deu, mas a pessoa tem. Salomão disse em Provérbios: o justo é ousado como o leão. Jesus disse: os tímidos não herdarão o reino de Deus. Tímidos na fé. A fé é uma atitude. A fé não é outra coisa. A fé é uma atitude. Como é que o mar se abriu? Moisés tomou uma atitude. Está claro? Ele tomou uma atitude. Como é que o Jordão se abriu para Elias e Eliseu passar? Elias tomou uma atitude.
tudo na Bíblia e com todos na Bíblia, tudo que aconteceu com todos na Bíblia, grava isso, todos sem exceção tiveram uma atitude. Oh, por isso que Deus disse, o meu justo viverá tomando atitudes. Viverá da fé. O justo viverá tomando atitudes. Quem crê de fato em Deus, de fato de verdade, ele vai tomar uma atitude. De modo que aquele que diz que crê em Deus e não toma uma atitude de fé, ele não é uma fé, é um assentimento mental, é uma concordância mental. A isso se chama por aí de lavagem cerebral. A pessoa é convencida de que Deus existe. Ele se convence, ele se autoconvence do que está escrito. Ele concorda com a Bíblia, mas ele não toma nenhuma atitude de fé. É o que prova que não é a fé, que ele não vive pela fé, por fé. Quem está entendendo? Por isso que Gálatas 6:3, Paulo disse, se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Tem pessoas que estão enganadas. Fala que crê em Deus. Irmão, pelo amor de Deus, me entende aí. A nossa vida espiritual, ela tem que ser coerente. Eu não posso dizer com a boca que eu creio em Deus, se eu não tomo atitudes de quem crê em Deus. Eu não posso dizer com a boca que eu creio em Deus, se eu não tomo atitudes de quem crê em Deus. Vou falar pela terceira vez. Eu não posso dizer com a boca que eu creio em Deus, se eu não tomo atitudes na minha vida de quem crê em Deus. Davi cria em Deus. Tinha um monte de gente, e vai, não vai, e vai, não vai. Vai você. Não, eu não, olha o tamanho do homem lá. Era Golias, Enaquim, mais de 3 metros. Não, vai lá. Não vai você. E aquele zum, vai, não vai, e ninguém ia. Davi, 1,67 m, chegou. O que está acontecendo aqui? Não, porque o Golias está desafiando o povo de Israel, e eu vou. Não, você vai, eu vou. E o Golias começou a dar risada. Você. E o Golias disse, eu entregarei a tua cabeça às aves do céu. Urubu, né? Come carniça. Ele quis dizer, eu vou te matar. Golias falou para Davi. O Davi falou, nada disso. Você vem contra mim com lanças e varapaus, espada, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E quem que ganhou a luta? Davi ou Golias? Quem ganhou? Atitude de fé. Atitude de fé. Eu não falei de assentimento mental, que é apenas um convencimento, um intelecto. Ele só se convenceu. Aquela turma que estava lá, eu vou. Não, eu não vou. Mas ele é grandão. Mas não vai. Não vou não. Todo mundo ali cria em Deus. É ou não é verdade? Ninguém foi lutar contra o Golias. Pergunta para eles se eles não criam em Deus. Ninguém foi lutar contra o Golias. Nenhum. Quem está entendendo? Vou falar pela 4ª vez. Eu não posso falar com minha boca que eu creio em Deus se eu não tomar atitudes de quem crê em Deus. Porque se eu falo com a boca que eu creio em Deus, mas eu não tomo atitudes de quem crê em Deus, então eu não estou crendo em Deus. Gálatas 6:3. Então eu estou me enganando a mim mesmo. Quem que está entendendo, hein? Deixa eu entrar no meu assunto. Abra sua Bíblia aí, por favor. Marcos capítulo 4. Tímidos na fé. Paulo diz que Deus não te deu o espírito de timidez. Talvez você nunca tinha lido, né? Então agora você já leu. Diga, está escrito. Deus não me deu o espírito de timidez. Deixa eu te ensinar algo aqui. Quem quer aprender? Então pega essa. Sabe como
como que se destrói fortalezas? Sabe como que um crente se torna ousado? Sabe como? Ele começa confessando. Ó, vai para 30 anos de ministério. Vai para 30 anos que eu falo, Deus não me deu espírito de timidez. Deus não me deu espírito de timidez. Não, 2 Timóteo 1,7, Deus não me deu espírito de timidez. Passou uma semana, passou um mês, passou um ano, Deus não me deu espírito de timidez. Passou 5 anos, Deus não me deu. Já vai para 30. Que eu venho falando que Deus não me deu o espírito de timidez. Por consequência, quando você confessa, quando você libera, quando você declara que Deus não te deu espírito de timidez, por consequência você se torna ousado. Quem entendeu? Oh, a ousadia, tem caneta aí? A ousadia é um mover de Deus em sua vida. Não é uma decisão sua. Ah, não, a partir de amanhã eu não vou... Não é uma decisão que se toma. A ousadia é uma manifestação de Deus em sua vida. É um mover de Deus em sua vida. Aquele que é ousado na fé é porque Deus está manifesto na vida dele. Alguém diria, onde está Deus? O religioso fala, está lá no céu. Por isso que a oração do Pai Nosso em graça é, Pai Nosso que estás em nós. O religioso diz que Deus está lá no céu. Ou não sabeis vós que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós? Deus está dentro de você. Ah, mas isso é uma teoria, ainda que bíblica. Vamos para a prática. Vamos para o dia a dia. Quando você confessa, Deus não me deu espírito de timidez, 2 Timóteo 1,7. Deus não me deu espírito de timidez, 2 Timóteo 1,7. É de manhã, é de tarde, é de noite, é na segunda, é na quinta, é no janeiro, é no fevereiro, é em dezembro. Deus não me deu. Como que você acha que eu me tornei assim? Destruindo as fortalezas. Quando você destrói as barreiras, as fortalezas negativas, você começa a ter convicções espirituais. Você pegou essa? Tem caneta aí? Quando você destrói fortalezas, o que são fortalezas? São bloqueios na mente, barreiras. Tem pessoas que têm barreiras na mente. Vê alguém recebendo a unção, a mente fica no inferno, porque a pessoa nunca viu. Mas eu não ando por vista. Eu não ando pelo que eu vejo, eu ando pelo que está escrito. Já é uma arma para destruir a fortaleza. Quem está entendendo? Quando você destrói a fortaleza, vai chegar uma hora que a fortaleza é uma muralha, é um castelo velho, embolorado, em ruínas. Quando você destrói a fortaleza, a fortaleza é grande, vai chegar uma hora que vai ficar no plano. Você destruiu toda a fortaleza, vai ficar no plano. Agora você começa a estabelecer o correto. Eu sou salvo pela graça, eu sou abençoado, tem anjos em meu favor. Eu já tirei todas as fortalezas, agora eu estabeleço o reino de Deus dentro de mim. E então, o Salmo 125 se cumpre em sua vida. Não lembra? Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala. Por que tem crente que se abala? Por que tem crente que se desvia, tem crente que volta para trás? Por quê? Para de congregar. Por quê? Por quê? Porque o Salmo 125 não está estabelecido nele. E por que não está estabelecido nele? Porque ele não destruiu fortaleza. O que impera nele é a fortaleza. São maus pensamentos, bloqueios, barreiras. Você está me entendendo? Coisas negativas. Você tem que destruir toda coisa negativa. Pensamento, sofisma. Tem que destruir. Vai chegar uma hora que vai cair toda a fortaleza, vai ficar no plano. Agora você começa a colocar o tijolinho. Pela graça eu sou salvo, está estabelecido. Lembra de Mateus 7? O que edifica a casa sobre a rocha. Ah, essa você pegou, né? Pegou edificar sobre a rocha? Pegou? Era isso que Jesus estava falando. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Quem já achou Marcos 4, diga amém. Marcos 4. Coloca o seu dedo no verso 40.
Marcos 4. Olha o que Jesus diz. Marcos 4:40. Jesus disse aos discípulos: por que sois tão tímidos? Diga comigo, por que Jesus disse isso? Marcos 4, verso 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com ele outros barquinhos. Ora, levantou-se um grande temporal de vento. Graças a Deus eu não estou mais assim. Mas a maioria dos crentes, a maioria dos cristãos, quando se levanta um grande temporal de vento, já começa a andar por vista. Porque o vento começa a agitar o mar, a sua vida. As águas começam a ficar agitadas, começa a entrar água no barco, os problemas vão aparecendo. A pessoa já para de orar, já esquece Deus, parece que Deus não existe, ele nem lembra de Deus, ele só foca o grande temporal. Tem alguém pegando aí? Isso é o normal dos crentes, que não vive como eu vivo. Pronto, resumi. Que o correto é viver como eu vivo. Por que Paulo disse ser de meus imitadores? Para que você viva como eu vivo. Alô? Senão ele não tinha dito ser de meus imitadores. Por que ele vai falar, imitem a mim? Por que ele falou isso? Para você viver como ele vive. Sabe o que é viver como ele vive? É estar preso, é estar algemado, e está cantando, meu amanhã está nas mãos de Deus. É estar preso, é estar algemado, é estar na cela com problemas e está cantando. Eu nasci para a glória do Senhor. Se você ainda não consegue louvar a Deus, se você ainda não consegue cantar em meio a um grande temporal, então você não está aprovado ainda para viver uma vida em excelência, com ministrações angelicais em seu favor, como Paulo, como Daniel, como Pedro, como eles viviam. Tem alguém me entendendo o que estou falando? Sabe aquele crente que só louva a Deus quando tem dinheiro no bolso? Essa aqui escapou. Porque tem gente que não louva a Deus quando na dificuldade. Tem gente que reclama na dificuldade. Esse é o maior sinal de andar por vista. Quando está com dinheiro, quando tudo, segundo a mente deles, vai bem, graças a Deus, glória a Deus, sorriso. Claro, na mente dele tudo vai bem, então, o negócio começa a ficar difícil na vida, aparece um desemprego, começa a aumentar as coisas, o dinheiro começa a faltar, e a dívida, e a situação, e a doença, e a enfermidade agravou, e o médico diz que não vai dar, talvez vai morrer. Esquece Deus. Ao invés de orar, não ora. Ao invés de Jeremias 33, clama a mim, já não clama. Jeremias 29, ao invés de buscar-me-eis, já não busca. Por quê? Porque está andando por vista e os sintomas começam a avolumar. Na verdade, você tem caneta aí? Na verdade, a prova é só para você ser aprovado ou reprovado. Porque é os dois lados. Você consegue me entender? Por que o professor dá uma prova? Não é porque ele tem raiva de você. Não, por que o professor te dá uma prova com 20 perguntas? Não, eu não suporto aquele... o professor, eu pensei que ele era um cara legal. Pô, cheguei lá, o cara me deu uma prova. Mas por que você acha que... Não é que ele te odeia. Pô, você nunca pensou nisso? A prova é para você ser avaliado. Para ele te aprovar. Segundo Coríntios 13. Ou te reprovar. Depende de você. O problema não está com o professor. A prova vai sempre existir. Você está achando que um dia não vai ter mais prova?
Porque você foi aprovado em 10 provas, em 50 provas você foi aprovado, e agora você acha que nunca mais vai ter prova? Engano seu. Enquanto você estiver vivo, de tempo em tempo, vai ter provas. Por quê e para quê? Para você ser aprovado por Deus. Quem entendeu? Você sabe quem que inventou o videogame do Super Mario? Lembra do Super Mario? Lembra do Sonic? Sabe quem que inventou o videogame? Deus. Você não sabia disso? Foi Deus que inventou o videogame? O que se tem que fazer num joguinho de videogame? Passar as fases. E não é assim que a gente vive. Como que é o joguinho de videogame? A primeira fase é facinho, né? Você já pegou prática, né? E na fase 10? Que fase você está? O videogame foi criado por Deus. Ele deu sabedoria ao homem, o homem fez algo paralelo. Só se entende isso profeticamente. Quem não tiver a visão profética vai morrer sem pensar isso, sem entender isso. Mas na verdade o videogame foi criado por Deus. O homem que copiou. Marcos 4, 37. Levantou-se um grande temporal de vento e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que já estava a encher-se. Imagina você dentro do barco, com Jesus, tá? O Espírito Santo não habita em você? É isso que eu não entendo, pastor. Uma mulher mandou uma mensagem e pergunta para mim: pastor, por que eu tenho tanto problema, pastor? Pastor, por que eu não sou de Deus, pastor? Deus não dá comigo. Falei, por isso mesmo. As pessoas têm uma imagem contrária de Deus. Elas pensam assim: porque Deus habita em mim, porque eu sou de Deus, agora eu vou ser carregado no colo e alguém vai vir com uma pluma e ficar me abanando e uma uvinha, uma aguinha de coco, a uvinha na boca e alguém abanando. Por quê? Não, porque eu sou de Deus, o Espírito Santo habita em mim. A Bíblia é muito grande, mas vale te lembrar que está escrito: no mundo tereis aflições. As pessoas têm uma falsa ideia. Pastor, eu não entendo por que eu tenho. Você não entende? Lê a Bíblia. Nossa, por que Moisés tinha? Nossa, por que? Olha aqui, Davi. Nossa, olha quantos se levantaram. É só você ler a Bíblia. Olha Paulo preso, ele não fez nada, ele foi açoitado. É só você ler a Bíblia que você vai entender a sua vida. Lê a Bíblia que você vai entender a sua vida. Por quê? Marcos 4, 37. Levantou-se um grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. Jesus estava na polpa, dormindo. Ele estava dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram. Senhor, e ele, cansado. No tempo dele não tinha metrô, não tinha Uber. Ele ia pregar em Jerusalém, tinha que ir a pé. Vai para Cafarnaum, tem que ir a pé. Vai para Caná da Galileia, tem que ir a pé. Não tinha sapato cromo-alemão, não tinha ar-condicionado, não tinha metrô, ele tinha que ir a pé, ele estava cansado. E expulsa demônio, e ora por um, e faz aquilo, e prega, e exorta. Ele estava cansado. E ele estava... Bom, com quanto tempo essa viagem do barco daqui para lá, hein? Senhor, essa viagem vai durar umas 3 horas de barco. Então tá bom. 3 horas de barco, então... Alguém aí entende Jesus? Ou você acha que ele era um homem de ferro? Alguém entende Jesus? Então ele estava cansado. Porque tem pessoas que pensam que eu não me canso. Depois da administração eu fico exausto. Você acha que eu vou estar como? Você está sentado, irmão. Eu estou aqui em pé. Nossa, eu fui falar com o pastor, ele não aguentou, né? Claro que eu não aguentei. Estou 1h30 ministrando, irmão. Estou aqui, mas estou cansado. Alguém entende isso aí? Jesus estava cansado. Ele estava dormindo. Marcos 4, versículo 38. Dormindo sobre uma almofada. Os discípulos despertaram e disseram: Mestre,
Não está preocupado que o barco vai tombar e não se te dá que pereção. O senhor não está nem aí. O senhor está dormindo. O senhor não está vendo aí o grande temporal na minha vida. Olha as águas. Mestre, o mar se revolta. O senhor não está vendo isso? Marcos 4,39. Ele, despertando, repreendeu o vento. Vento! Ele repreendeu o vento e disse ao mar... Pera um pouquinho. Um dia eu li que Jesus estava passando, viu uma figueira, ele quis pegar um figo, não tinha figo na figueira, ele amaldiçoou ela e a figueira secou até a raiz. Ele falou com uma árvore, e agora ele falou com o mar. Bom dia, mar. Na Seixonoye falam com as plantas, né? A pessoa acorda, bom dia, planta. Bom dia, árvore. Bom dia, sol. Bom dia, céu. Jesus falou com o mar. Bom dia, mar. Não foi bom dia, mar que ele disse, não. Bom dia, ventos. Não foi bom dia que ele disse com o vento. Deixa eu te explicar uma coisa, hein? Quem vive por fé tem autoridade para parar o sol, para parar a chuva, para abrir o mar, para andar sobre as águas, para repreender os ventos e o mar, quem anda por fé. Por quê? Porque ele não anda por vista. Se ele for andar por vista, não tem lógica falar com águas. Será que águas têm ouvido? Será que águas têm pernas? Será que águas almoça? Águas dorme? Não tem lógica falar com águas. Claro que não tem lógica. Mas a vida da fé, Paulo disse, aquele que quer ser sábio, faça-se louco para se tornar sábio. Tem lógica falar com o mar? Tem lógica? E se o seu vizinho vê você falando com o mar? Seu vizinho está passando por você, está lá, mar, em nome... O vizinho fala, o cara está louco mesmo, meu. Aí o vizinho de frente passa, você está lá, ventos, em nome de Jesus. O vizinho fala, o cara pirou, hein, meu. O cara está... Ô, velho, está lá falando... Paulo disse que é loucura para os que se perdem, mas para nós é o poder de Deus. Para quem se perde é loucura, o jeito que nós vivemos. Marcos 4. Você precisa falar com o mar, hein? Vai ter uma hora na sua vida, você vai ter que falar com o mar, não vai ter, o pastor não vai estar perto. Ontem teve culto de oração. Culto de oração, a gente fala com o mar, fala com os ventos. Ontem teve culto de oração. Às vezes é na terça, na quarta, o pastor não está perto, não é culto de oração. E aí? Você vai ter que falar com o mar, hein? Você já aprendeu a falar com o mar? Não aprendeu ainda? Ontem tivemos aula aqui para falar com o mar. Ontem tivemos aula aqui para falar com os ventos. Que se levanta contra a sua vida. Se você não aprender, como é que faz? Aí não tem como, né? Aí a água do mar vai entrar no seu barco. O barco começa a afundar, porque a água está entrando. Você vai precisar falar com o mar, irmão. Você vai ter que falar com o mar, você vai ter que falar com os ventos. Ora repreender, ora ventos soprem em meu favor. Você precisa aprender a falar com o mar. Você precisa aprender a ser louco. Porque senão a fortaleza vai entrar e você... eu vou falar o que para o mar? Como é que eu vou falar com o vento? É porque a fortaleza já entrou. Só que se você não falar com o mar, se você não falar com o vento, está percebendo que a água está entrando dentro do barco? Você está vendo que a água está entrando dentro do barco, né? Se você não falar com o mar, se você não falar com o vento, você está percebendo que o barco está afundando porque está entrando água dentro do barco? Você está percebendo que é preciso aprender a falar com o mar, a falar com o vento? Dá um sinal quem está entendendo o que eu estou falando aqui. Você vai precisar aprender a fazer isso, irmão. Porque Deus disse, o meu justo verá por fé. Você vai ter que aprender a fazer isso aí.
Esse é um dos motivos do porquê congregar. Para aprender a viver por fé. Porque se você ficar assistindo Silvio Santos e Faustão, como é que você vai aprender a viver por fé? Quando o mar vier contra você, quando os ventos... Como é que você vai falar o quê com... Você nem sabe o que tem que falar com o mar. Tem alguém me entendendo o que eu estou falando aqui? Irmãos, a vida espiritual é mais séria do que você está pensando. Você está pensando que ser crente é brincadeira? Você está achando que eu estou brincando de ser pastor? Você está achando que eu estou brincando de igrejinha? A vida espiritual é muito mais sério. Chega uma doença aí, o que você vai fazer? Você vai no médico fazer um exame de rotina, o médico encontra um câncer aí, o que você vai fazer? Não aprendeu nada, o que você vai fazer com a notícia do médico? Quem está ouvindo o que Deus está falando? Chega uma notícia na sua vida, o que você vai fazer? Eu vou pedir oração para o pastor. O pastor morreu! A qualquer momento ele vai morrer. Não tem mais pastor, acabou. O que você vai fazer? É sério ou não é sério? A vida espiritual é sério ou não é sério? Está entendendo, está aprendendo. Eu vou falar por mim, irmão. Se eu não tivesse aprendido a viver por fé, eu estava perdido. Por quê? Porque eu tenho uma esposa e 2 filhas para criar. Já passou o tempo, criei e elas cresceram. Mas se eu não tivesse aprendido a crer em Deus, se eu não tivesse aprendido a orar, se eu não tivesse aprendido a viver por fé... Fala aí, pastora. Haha, meu irmão. Você acha que eu ia estar bem hoje, irmão? Hoje eu estou bem. Mas não é porque eu estou bem que não existe mais lutas. Você pegou essa? O pastor está bem. Graças a Deus estou bem mesmo e muito bem. Eu nasci pobre. Me enriqueci muito. O que aconteceu com Isaac aconteceu comigo. Nasci pobre. Lá em casa são 8 irmãos. Uma marmelada para os 8. Quem comeu na hora, comeu. Eu estava jogando bola na rua, moleque, criança. Quando eu voltava, cadê? Só a lata dentro da geladeira. Não foi só uma vez que aconteceu isso. Uma marmelada para 8. Meu pai e minha mãe, 10. Então, um vem e arranca uma lasca. O outro vem e arranca uma lasca. O outro vem e pega um pedaço. E eu jogando bola na rua. Quando eu chegava lá, cadê? Tava só a lata e ela esgarçada assim, balangando assim. Aquela, não fica aberta assim? Então eu tive que aprender a viver por fé para que eu pudesse ter uma marmelada só para mim. A hora que eu quisesse. Hoje eu posso ter uma marmelada, 5 marmeladas, um carrinho só de marmelada. Hoje mudou muito. Mas eu sou desse tempo. Maçã e pera, morango, vim conhecer depois de velho. Que no tempo de criança, morango. Pêssego para pobre. Então eu tive que aprender a viver por fé. Eu tive que aprender a crer em Deus. Eu tive que aprender a orar. Senão as coisas não iriam acontecer em minha vida. Senão a Bíblia ia ser só um papel, um livro. Deus lá no céu e eu aqui na terra. Estão me entendendo? Marcos 4, 38. Os discípulos despertaram dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? Ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar: Mar, cala-te, aquieta-te. Que autoridade é essa, hein? Autoridade não. Que mente boa é essa de chegar em um nível de falar com o mar? Mente boa. Fortaleza zero. Um dia nós, de tanto ler esse texto, foi entrando dentro de mim, foi entrando dentro de mim, foi entrando dentro de mim. E um dia nós estávamos lá no Vale da Bênção. Eu sou velho lá. Lá um galpão grandão, aquelas janelonas, grande janela de 4x3, aquela janela comprida, grande, só no tijolo. E começou a chover. E caindo chuva em nós. Eu falei, é? Eu repreendo essa chuva em nome de Jesus. Para de chover sobre nós. Estamos aqui servindo a Deus, orando e louvando e adorando. E
parou de chover sobre nós. Ué, o Elias fez isso. Eu vi na Bíblia muitos que fizeram isso. Você precisa buscar ter essas experiências com Deus. Eu andava com um profeta, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Franca, Batatais. Eu andava para esses lados com um profeta e ele falou assim: onde tiver um velório, eu vou orar pelo morto. E o obreiro falou: por quê? Não, Jesus disse: em meu nome ressuscitará uns mortos. Eu vou orar de velório até que alguém vai se levantar. Não parece brincadeira? Mas é fé viva. É fé viva. Isso é um nível de crer em Deus. Isso é um nível que você chega de crer na palavra de Deus. Tem gente que lê, passa por cima, né? Igual lê uma história, um gibi. Ele não, ele tomou para ele. Em meu nome ressuscitarão os mortos, em meu nome orarão. Ele creu, tomou posse. E não é que uns 3 já tinham levantado? Um aqui, um acolá, passou 2, 3 anos, mais outro lá. Não é que no ministério dele já tinha uns 3 que tinham levantado? Tudo é possível ao que crê. Marcos 4, 39. Ele disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou. Oh, irmão, fala com o vento, irmão. Nossa, pastor, problema em cima de problema. Problema em cima de problema. Fala com o problema, em nome de Jesus. Fala com o problema. Mateus 9. Jesus foi na casa de Pedro e orou pela sogra dele, que estava com febre. Jesus foi na casa de Pedro, tomar um café, sei lá, chegou lá. Ô Pedro, Senhor, minha sogra está com febre. Jesus repreendeu a febre. Febre! Mas a febre fala? Atos 28. Paulo repreendeu a febre e desinteria. O homem estava com dor de barriga. O pai de Públio. Paulo repreendeu. Não é como foi curado. Isso é um nível que você chega de entendimento espiritual até que você põe em prática. Esse pôr em prática se chama fé. E Deus opera. Oh, o Espírito Santo está mandando falar. O Espírito Santo está mandando falar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O Espírito Santo está mandando falar. Você já foi na casa de doente. Você já foi na casa de pessoas doentes e enfermas. E você não fez nada. Talvez mandou tomar remédio. Experimenta orar por ela, em nome de Jesus. Ela já está doente. O máximo que pode acontecer é ela continuar doente. Ela já está doente. Mas por fé ela pode ser curada. Porque na Bíblia muitos foram. E Jesus é o mesmo ontem e hoje eternamente. Experimenta fazer isso. Experimenta colocar a fé em prática. Quem está entendendo? Atos 28, Paulo ia embora para outro lugar. Paulo, o que foi? Meu pai está com febre, desinteria. Paulo foi vê-lo. E tendo orado, impôs as mãos e o homem ficou curado. Estava com febre. Dá um Tilenol. Tilenol, caramba, vou orar por ele. Nome de Jesus, ora louva Deus. Curado. Porque aí se não tem o Tilenol, você não acha que lá na ilha tinha Tilenol, né? Lá na ilha não tinha cibalena, tinha oração e um homem de fé. É isso que tinha. Hoje eu vim falar da fé, irmão. Hebreus 10, 38, o meu justo vive por fé. Agora, tímidos na fé, não dá, né? O que é tímidos na fé? É você ver o problema e não fazer nada. O que é tímido na fé? É você ver a situação e não fazer nada. Nem orar. Você não crê que Deus é poderoso para fazer aliança? Você já conhece, Efésios 3:20, né? Você não conhece? Segundo Coríntios 2:14, Deus sempre nos faz triunfar por meio de nós. Você já conhece, irmão. Experimenta orar em nome de Jesus.
Experimenta. Não é você que vai curar, é Deus. É o poder de Deus. Efésios 3:20. O poder de Deus que opera em nós. Não é você que vai curar, é Deus. Não é você que vai curar, é Deus. Mas não é Deus que vai orar, é você. Marcos 4, versículo 40. Disse aos discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Qual o motivo de você, irmão? Qual o motivo de você, irmã, ser tímida? Ser tímido? Para. Eu não. Eu sou pequenininho, do tamanho de botão. Eu levo papai no bolso. E a ignorância no coração. Qual o motivo de ser tímido? Você que fala que crê em Deus. Porque vai que Deus não... deixa ele passar por mentiroso. Não foi ele que falou? Foi ele que falou. Deixa ele passar por mentiroso. Foi ele que falou. Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Mas o apostolado já ensinou, Romanos 12:13, que cada um recebeu uma medida de fé. Então a questão é que você não está usando ela. Bom, a fortaleza eu já te ensinei a destruir, né? 2 Timóteo 1:7. Diga comigo: Deus não me deu espírito de timidez, mas de poder. Diga, está escrito: Deus não me deu espírito de timidez, mas de poder. Eu estou com tanto problema. Ora! Nossa, ora! Não é você que vai fazer, é Deus. É o poder dele. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? Não é você que vai fazer, é o poder dele. Não é você que vai curar, não é você que vai ressuscitar, não é você que vai rezar, não é você não. Efésios 3:20, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que lhe pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Não é você que vai fazer, é Ele que vai fazer através de você. Há quantos anos que eu ensino isso? Tímidos na fé. Lucas capítulo 18. Lucas 18. Tímidos na fé. Por que sois tão tímidos? Eu tenho uma vergonha de orar. Eu estou pensando que você lembra de Romanos 1. Não me envergonho do evangelho. Você tem vergonha de orar? Não acredito. Você tem vergonha de orar, irmã? Irmão, você tem vergonha de... porque ele vai pensar que você crê em Deus, ué. Você tem vergonha de orar? Tem gente que não tem vergonha de ser maconheiro, de cheirar cocaína. Tem gente que não tem vergonha de ser bandido, de ser ladrão, de ser assaltante. Tem pessoa que não tem vergonha de fazer coisa errada. Tem gente que não tem vergonha de mentir, enganar os outros. Você vai ter vergonha de crer em Deus? Tem gente que não tem vergonha de ser mentiroso, de enganar os outros e passar para trás. Ele não tem vergonha de ser caloteiro. Você vai ter vergonha de crer em Deus? O justo é ousado como o leão. Pastor, porque eu não aguento ver. Fecha os olhos. Senhor Deus poderoso, em nome de Jesus. Vai quebrando as fortalezas, vai destruindo a fortaleza e vai dando um passo para frente. Já vai para 30 anos. Como que você acha que eu cheguei nesses 30 anos? Quebra a fortaleza e dá um passo para frente. Quebra a fortaleza e dá um passo para frente. Quebra a fortaleza e dá um passo para frente. Já passou 30 anos que eu estou andando para frente. Sabe quantas fortalezas eu já quebrei? E em 30 anos, quanto que eu já andei para frente? Porque eu não era apóstolo, não era profeta, não era pastor, não era evangelista, não era nada. Mas eu fui quebrando e dando um passo para frente. Quebra e dá um passo para frente. Quebra e dá um passo para frente. Está cansado? Faz igual Jesus, dorme. Mas quando acordar, quebra e dá um passo para frente.
Quem recebe? Porque o justo é assim. Lucas 18, 41. Lucas 18, 41. Jesus falou para uma pessoa que tinha um problema. Eu não sei qual o problema que cada um tem. Um é financeiro, um é doença, outro é enfermidade, outro é com a família, outro é com o filho, outro é a mulher, outro é o marido, outro... Eu não sei qual que é o problema. Tinha um homem que tinha um problema, ele era cego. É um problema. Você enxerga? Glória a Deus na sua vida. Tinha um que tinha lepra. Você não tem lepra? Tinha um que era paralítico. O problema é problema. Então esse homem que era cego foi até Jesus, Lucas 18, 41. Jesus falou para ele assim: que queres que te faça? Respondeu ele: Senhor, I want to see. Eu quero ver. Para aí, irmãos. Sabe o que o Espírito Santo me ensinou em 1992? Sabe o que o Espírito Santo me ensinou? Que quando esse homem que tinha um problema, tinha mesmo, não é ilusão, ele tinha um problema, ele era cego. Isso é um problema. O Espírito Santo me ensinou: Marcos, você está percebendo que ele expressou a fé dele? Ele liberou a fé. Como, Senhor? Quando? Quando ele disse: eu quero. Talvez você nunca falou nada para Deus, né? Cadê o tema, Jaque? Talvez tímidos na fé, né? Existe uma história, não história com H. História. É um conto. 3 pessoas. Um orou dessa forma: Senhor, eu não tenho onde morar. Senhor, me arruma um barraquinho, nem que for na beira do rio, não tem problema, Senhor. O outro orou: Senhor, eu preciso de uma casa de alvenaria, mesmo sem reboque, sem azulejo, não tem problema não. Eu preciso... E o terceiro: Senhor, meu Deus, eu recebo por fé uma mansão, uma casa muito boa, com ar-condicionado, com carro bom na garagem. Eu peço ao Senhor em nome de Jesus. O primeiro não tinha onde morar, passou um tempo, ele foi morar num barraquinho na beira do rio. Onde se viu, Senhor? Eu sou teu filho. Oh, meu Deus, onde se viu isso? Mas não é o que você orou e pediu? O segundo: oh, meu Deus, nessa casa não tem nem reboque, só no tijolo cru. Ah, Senhor. Mas não foi o que você orou? Não é o que você pediu? Quem está entendendo? O terceiro: Senhor, em tudo te dou graças, bem sei que sempre me ouves, enviaste anjos em meu favor para me servir, todas as coisas têm colaborado para o meu bem, pela tua graça eu tenho prosperado, e eu recebi essa casa para a tua glória. Quem entender? O Espírito Santo está mandando falar um negócio aqui. Quem tem caneta aí? A fé é um cheque em branco assinado por Deus. Você tem caneta aí, não tem? Ô pastor, mas pode pôr quanto quiser. Deixa eu ver aqui, 2 pãozinhos, tal, 2 chicletes, um chocolate aqui, vai dar R$5. R$5. Não reclama não, hein? Que eu tô colocando alto no meu cheque, hein? Depois, quando você me vê, não vem com inveja, não vem com aba da carne, que comigo não vai ter conversa. Oh, você viu o pastor lá? Ó, o pastor também. Ó, o pastor. Irmão, a fé é um cheque em branco assinado por Deus. Não vai falar de mim que não vai ter conversa, hein? Você viu o pastor também? Ó, olha lá o pastor. Mas eu recebi um cheque, você também recebeu. Abra sua Bíblia em Romanos 12. O cheque foi dado para todos.
Se você só queria 2 pãozinhos e um chiclete, irmão, não tem nada, cada um, isso é você. Romanos 12. Quem já achou, diga amém. Eu vou continuar domingo que vem, tá? Hoje foi a primeira parte. Tímidos na fé, que muito eu tenho que falar sobre esse assunto. Amém? Tem alguém sendo edificado aí? Tem alguém crescendo aí? Então vou ter que falar mais. Romanos 12, 3. Deixa eu ver se é isso mesmo. Digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com moderação, segundo ou conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. É isso aí? Romanos 12, 3. Segundo a graça de Deus que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com moderação, conforme a medida da fé. Olha o cheque aí, ó. A medida da fé que foi dada a cada um. O Espírito Santo está mandando falar uma coisa aqui. Presta atenção, olhe para mim. O Espírito Santo está mandando falar. Presta atenção. Você vai ter que falar alguma coisa. Já fala a coisa certa. Você vai ter que tomar uma atitude. Já toma a atitude certa. Você vai ter que orar a Deus na sua vida. Já ora o certo. Já ora corretamente. Você vai ter que falar com alguém. Já fala o certo. Não fala o errado para depois ter que corrigir. Senão você não vê mais a pessoa, não dá para corrigir. Então você vai ter que falar. Já fala o certo. Você vai ter que fazer? Já faz o certo. Você vai ter que orar? Já ora o certo. Vai ter que preencher o cheque? Já preenche bastante aí. Põe bastante. Tá entendendo? Tá entendendo? Tá entendendo? Não vai falar do pastor depois, hein? Posso ouvir um amém? Deus fez um milagre na minha vida aqui. Hein, pastora? Essa semana Deus fez um milagre nas nossas vidas que... Eu digo um porque foi 2 de uma pancada só, né? Num dia, 2 milagres. Num dia, 2 de uma vez só. Vocês já devem ter ouvido essa frase aqui. Vou falar de novo. As bênçãos são conquistadas por esforço. Não é para ser salvo, não. Para ser salvo, você já é salvo pela graça. Amém? Logo eu vou ensinar isso também. Mas quem quer reinar em vida, vai ter que aprender a tomar decisões certas na vida. Porque você não vai reinar em vida do nada, sem fazer nada. Estão entendendo? Se você deseja reinar em vida antes de morrer e ir para o céu. Alô, nós não vamos para o céu? Mas estamos na terra ainda. Você deseja reinar em vida antes de voltar para o céu, para a glória de Deus, você vai ter que tomar atitudes. O Espírito Santo me disse um dia, tem pessoas que não querem aprender a viver por fé. Eu falei, Senhor, por quê? E ele me disse, porque é uma vida de atitudes. E tem pessoas vagabundas. Ah, é forte, vagabundo? Hebreus 6. Indolentes, preguiçosos. Aí não tem como reinar, irmão. Porque se você não aprendeu ainda, ou se aprendeu, não põe em prática o falar com os anjos, a vida fica mais difícil. Se você já aprendeu e está colocando em prática no seu dia a dia o falar com os seus anjos, pode ter certeza que a sua vida está muito melhor do que antes. Porque você não congrega por congregar. O Espírito Santo disse aqui ontem que o MGA é como uma escola. E você vai na escola para quê? Para aprender. Quem é que aprendeu hoje? Me aguarde a segunda parte, me aguarde a segunda parte. Sabe, irmãos, deixa eu falar para vocês uma coisa aqui.
Vou terminar em 3 minutos. Sabe, irmãos, olhem para mim, prestem atenção. Como eu nasci pobre, em dificuldades, como eu tive muitas dificuldades na vida. Dificuldades, não ter dinheiro, moedinha só no bolso, tinha que ir a pé porque não tinha dinheiro para passagem. Isso eu fiz muitas vezes. Vá a pé, não tem dinheiro para passagem, vou fazer o quê? Eu vou ficar aqui, eu preciso voltar, vou ficar aqui. Não, eu tenho que ir. E como é que você ia, pastor? Como que eu ia? Senhor, e não recebi da você. Quando ia ver, já estava chegando já. Eu ia orando, eu ia falando com Deus. Quem está entendendo? Sabe, irmãos, como a minha vida foi muito difícil, foi uma questão de inteligência. Foi uma questão de inteligência. Eu tive uma aula com o Espírito Santo e ele me ensinou muitas coisas. Ou eu colocava em prática para ver se era verdade mesmo, se ia funcionar, ou então eu ia ser mais um, igual os batistas por aí, igual os metodistas, os crentes da Assembleia. Sabe, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não escandaliza com o que eu vou falar, não, irmão. E não distorce o que eu vou falar, não, irmão. Mas a sua vida pode ser melhor em todos os sentidos. Paulo disse, se Deus é por você, irmãos, Ele é por você. Se Deus é por nós, lembra esse texto, Romanos 8? Se Deus, você sabe quem é Deus? É só o Criador dos céus e da terra. Ele é por você. Ele é maior que a doença, Ele é maior que a enfermidade, Ele é maior que o desemprego. Nossa, eu estou desempregado, eu não estou tendo saída. Deus tem saída. Coríntios 10, Ele dá o escape. Eu tenho visto. Ele dá o escape. Deixa eu falar uma coisa aqui. Passando uma situação que não dá nem para falar. Eu e a pastora, 1 mês e pouco atrás, fomos no advogado. Eu saí do advogado chorando. Vocês não sabem de nada, mas eu tenho que me virar. Eu não creio em Deus. Ora, pastor! Fala com os anjos, pastor! Eu tenho que me virar. 1 mês e pouco atrás, fomos no advogado, um problemão, pipinão que apareceu, problemão que não tinha como resolver. Fomos no advogado, saí de lá chorando. Da situação. Chorando. Entrei dentro do carro, eu e a pastora. Primeira coisa que eu falei quando entrei no carro. Senhor, eu não tenho o que fazer. E eu não sei o que fazer. De repente ele começou a falar assim, ó. Eu sou contigo, não temas, nem te espantes. Eu sou teu Deus, eu sou o seu amigo. Ele falava assim, ó, te fortaleço e te ajudo e te sustento com o meu poder. Não é que o negócio foi resolvido? Eu não estou te ensinando a crer em Deus. Eu não estou te ensinando a crer em Deus, abençoado. Quem recebe? Mais palmas ao rei, mais palmas a Deus. A fé funciona. A fé funciona. Deus existe. Os anjos existem. Não é falar por falar. Não é pensamento positivo. Vai dar certo, vai dar certo. Não é pensamento positivo. É confissão de fé. Libera a fé que está dentro de você. Que Deus age, irmão.